Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso TJ Regional, edição da noite desta segunda-feira, com as seguintes manchetes. Fim de semana violento no trânsito de Tucuruí, com 2 vítimas fatais. Pessoas contaminadas pelo novo coronavírus continuam crescendo em Tucuruí. 12 focos de incêndios registrados no final de semana. Em Tucuruí, o torneio de tênis Tucuruí Ball 2020, primeira etapa. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Doze focos de incêndios florestais foram registrados nesse final de semana em Tucuruí e região. Veja os detalhes. Olá, Osvaldo. Olá a todos. E nós vamos conversar com o capitão Varela, do 8º Grupamento de Bombeiro Militar aqui de Tucuruí. Capitão, quais são as informações do fim de semana? Olá, nossos atendimentos para o final de semana, a gente teve 12 incêndios florestais, né, tanto aqui na nossa região de Tucuruí e um no atendimento no Breu Branco, né. Ali na Transcametá nós tivemos um incêndio, foi o maior de todos, né, de média proporção. É uma região que recorrente sempre tem incêndios florestais e a gente está sempre indo para lá combater esses focos, e muitos também perdem o controle, ficam muito grandes, né, e causam um transtorno muito grande, tanto para a população quanto para a gente, né, suga muito a nossa guarnição para fazer esse combate florestal. São em média 12 incêndios só num fim de semana. Isso, a gente já está tendo até uma diminuição. Já tivemos finais de semana aí que registramos de 20 a mais incêndios florestais, né? Agora a gente já está tendo uma queda aí. As causas são diversas, né? Mas a principal é o homem, né, que toca fogo para querer fazer aquela limpeza ali do seu terreno e perde o controle e o fogo se alastra. Então, quais são as recomendações, capitão? A recomendação é evitar ao máximo, né, tocar esse fogo aí, fazer fogo, e se fizer, que fique controlando o seu fogo para evitar o fogo se propagar. Os boletins epidemiológicos mostram que os números de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus continua crescendo em Tucuruí. O crescente aumento de casos pelo novo coronavírus cresce de forma silenciosa em Tucuruí. Tudo porque temos tido grandes aglomerações, mas poucos cuidados. Aqui na unidade de pronto atendimento, 15 leitos estão disponíveis. Nos últimos dias, quase metade deles estiveram ocupados. Como houve um decréscimo, né, desses atendimentos, a gente reduziu o número de leitos para 15, a gente tinha 35, reduzimos para 15. Desses 15 leitos, eles estão em média de ocupação de 3 a 4 leitos por semana. Os pacientes que entram ficam internados. Houve um aumento, então? Então, tivemos aí um aumento, não na questão da internação, né, que os pacientes internados, eles mantêm esse nível, mas nós tivemos um número de atendimentos, que houve esse aumento aí, essas pessoas sintomáticas que vêm procurar nosso atendimento. Quantos atendimentos estão acontecendo diariamente aqui? Estamos em média de 21 a 24 atendimentos dia. E quanto que estava antes? Tínhamos atendimentos de 5 pacientes, 6 pacientes. Hoje a gente já tem essa média de acima de 20 pacientes por dia. Os casos mais graves estão sendo encaminhados aos hospitais regionais de Tucuruí ou Marabá, mas nem todos conseguem sobreviver. Nos últimos dias, 2 pessoas vieram a óbito. Os pacientes graves são regulados, né? Esses pacientes são regulados e vão para o sistema de regulação do Estado e são internados ou geralmente em Marabá ou Hospital Regional. São direcionados para esses 2 locais. Nós tivemos algum óbito nos últimos dias? Já tivemos, essa semana nós já tivemos 2 óbitos aí por Covid. Muitos pacientes seguem de forma assintomática, o que preocupa ainda mais os profissionais da saúde. A gente tem observado o número desses pacientes que entram por outra patologia, por exemplo, um trauma, uma fratura,
que para ser internado no hospital regional precisa fazer o teste de Covid. E quando faz esse teste, acaba dando positivo e isso aí atrapalha ainda mais a internação desse paciente. Então já tivemos diversos casos que chegou, tivemos recentemente um que precisamos encaminhar para Marabá e foram 3 pessoas feitas da família e todos 3 estavam com Covid, não puderam acompanhar. Para tentar amenizar essa situação que é preocupante, fica mais uma vez a recomendação. Manter o distanciamento, o uso do álcool, o uso da máscara, para que a gente continue mantendo, sendo que a gente já observa que em alguns países já voltou uma segunda onda e muito mais rápido se evoluindo aí do que a primeira, né? Então a gente não quer que aconteça aqui no nosso município e nem no nosso país. É importante que aos primeiros sintomas a pessoa procure uma ajuda médica. Se não estiver se sentindo bem, procure a nossa unidade para que seja avaliado pelo médico, seja feitas as medicações necessárias para que esse paciente não venha agravar lá na frente, né, e se tornar aí uma vítima do Covid. E aconteceu em Tucuruí o torneio de tênis Tucunaré Ball 2020, primeira etapa. O tênis, que é uma modalidade de esporte muito interessante, que ajuda a desenvolver a coordenação motora e reflexo dos atletas. O esporte possibilita que o praticante monte o seu próprio jogo de acordo com seu biotipo físico e genético, sem a interferência de ninguém. E além de reflexos mais rápidos e coordenação motora, o tênis ajuda a desenvolver também o pensamento estratégico e tático. Durante o jogo, o atleta aperfeiçoa seu foco e poder de decisão. Para aprimorar ainda mais a habilidade dos amantes desse esporte, aconteceu no Clube Recreativo de Tucuruí, o CRT, a primeira etapa do torneio de tênis Tucunaré Ball 2020. 20 jogadores disputaram o torneio. A gente percebe que o grupo ele é muito unido, os tenistas de Tucuruí são muito unidos, é uma família, agrega valores, a gente percebe que famílias estão vindo, né, para jogar o torneio, a gente tem pai, mãe, filho jogando o torneio na categoria iniciante, na classe especial. Então é uma forma da gente resgatar, igual você colocou, e de agregar valores, trazer para uma atividade física que é fundamental, muito importante nesse momento que a gente sabe que é difícil que estamos passando. E é isso, a gente está muito, muito feliz realmente porque o torneio está sendo resgatado e está trazendo novos ares, né? Novos ares, a gente percebe a movimentação muito grande dentro do clube, a gente ficou muito feliz. E de que forma funcionou esse ano? Bom, esse ano a gente contou com 12 atletas na classe especial e 8 na categoria iniciante. Os atletas que começaram esse ano a fazer tênis, a gente olhou para eles com carinho especial e decidiu que a gente iria incluí-los, né? Eles começaram esse ano e eles estão muito felizes, muito motivados. Eu acho que a palavra-chave é essa, é motivacional para eles. Eles estão adorando. O torneio contou com o apoio de colaboradores como o Sistema Floresta de Comunicação. Segundo Pablo Costa, a programação serve como um incentivo ao esporte na região. Houve um momento em Tucuruí, há muitos anos atrás, cerca de 10, 15 anos atrás, que haviam muitos atletas aqui, a gente teve uma baixa por um tempo e agora a gente está num momento muito legal do esporte. E agora que a gente pode vir para a quadra jogar, né, um pouco dessa baixa que teve na pandemia, a gente viu que o pessoal estava com sede de jogar, muitas pessoas voltaram a praticar o esporte. E aí a gente tem agora um torneio aí com muitas chaves, muita gente praticando. Você também jogou, foi uma experiência boa? Sim, joguei, fui eliminado, não consegui ir para as semifinais, mas sem dúvida foi uma experiência muito legal, muito aprendizado e agora é treinar para o próximo, né? A dentista Samela Rocha também contribuiu para que o evento fosse realizado. Para nós é motivo de gratidão, né, fazer parte desse evento e também colaborar, né, com todo o processo, né, é uma forma de incentivar outras pessoas a participar também. E eu fiquei muito feliz por estar participando, já que eu não praticava nenhum esporte e foi muito bom ter o tênis, assim. É uma forma de chamar a atenção das pessoas a participar, né, esse torneio é um evento muito bom. Para a supervisora do Clube Recreativo de Tucuruí, é gratificante fazer parte desse projeto. O Clube Recreativo Tucuruí
ele incentiva o esporte e todos os aspectos. E o tênis no município tem crescido bastante e a gente se sente muito orgulhoso em fazer parte desse movimento. E agradece muito ao professor Marcos Reis, né? A diretoria toda está muito contente em receber os atletas, para incentivar tanto a saúde, a prática, né? E o bem-estar da população como um todo. A gente está muito feliz e agradece aí por todo mundo ter participado. Tucuruí volta a registrar um grande aumento no número de acidentes com vítimas fatais. Neste final de semana, mais 2 pessoas perderam a vida. O final de semana foi marcado por graves acidentes no trânsito. 2 pessoas acabaram morrendo após colisões. O primeiro deles aconteceu na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso. O acidente aconteceu exatamente neste local. 2 pessoas seguiam uma motocicleta e foram atravessar aqui este canteiro central. Talvez uma forma de encurtar o caminho, mas foram surpreendidos por um veículo que passava aqui pela Veridiano Cardoso. O impacto foi tão grande que uma das vítimas foi parar onde estão localizados ali aqueles 2 postes a mais ou menos 50 metros. Elisângela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Tivemos 2 acidentes com vítimas fatais e vítimas lesionadas. O primeiro ocorreu dia 24, em frente à Caixa Econômica Federal, por volta das 2h30 para 3 horas da manhã. E o contexto foi esse que você falou, né? O condutor do veículo, um Renault Duster, um jovem habilitado, estava conduzindo seu veículo na sua mão e o condutor de uma motocicleta com uma mulher na garupa atravessou imprudentemente o canteiro de obra e ocasionou a colisão. A mulher veio a óbito no local e o rapaz foi encaminhado para a UPA e, segundo informações, não corre risco de vida. A Polícia Civil já instaurou, aliás, o inquérito policial para apurar as circunstâncias, mas o que nós apuramos preliminarmente é que o acidente se deu por culpa das vítimas. O motorista do carro de passeio que atingiu os motociclistas se apresentou na delegacia logo após o acidente. O motorista do carro ele não fugiu do local do acidente. Isso é importante, porque o Código de Trânsito brasileiro ele proíbe a prisão em flagrante e o arbitramento de fiança, se o cara estiver sóbrio, dirigindo sóbrio, quem presta socorro e quem não se afasta do local do acidente. A não ser que eu me afaste do local do acidente quando tenha risco para a minha integridade física. Por exemplo, os familiares da vítima queiram fazer algum mal contra o condutor. Fora dessa hipótese, se o condutor não se afastar do local e prestar socorro, racionar o socorro, ele não vai ser preso em flagrante. E foi o que ocorreu nesse caso. O jovem, ele acionou o SAMU, que chegou, e em seguida se apresentou para prestar os esclarecimentos. Colhemos o depoimento dele e ele relatou os fatos, que estava conduzindo o veículo após ter deixado alguém, salvo engano, a namorada dele, estava indo para sua casa, não estava embriagado, isso foi atestado pelos policiais lá na hora, em que pese a gente não tenha o bafômetro para fazer o teste etilômetro, a lei ela nos concede para fazer a constatação indireta. Isso foi feito e ele não estava com sinais e sintomas de embriaguez alcoólica. Foi ouvido e liberado. E a circunstância vai ser apurada por inquérito policial, para a gente, de fato, concluir de quem foi a culpa. Se provar que ele não teve negligência, imprudência ou imperícia, e que o acidente foi causado por culpa da vítima, ele não responde por crime nenhum. O segundo acidente aconteceu aqui na Avenida Perimetral, no bairro da Coab. Flávio Pinto seguia aqui pela via quando acabou perdendo o controle da direção do veículo e se chocando contra esta árvore. Aqui no local ainda estão as marcas da tragédia. Quanto a esse acidente, a gente ainda está levantando as informações, já fizemos a ocorrência, solicitamos a remoção e necrópsia do corpo. E as informações preliminares é que possivelmente envolvendo embriaguez da vítima. Possivelmente a vítima estava conduzindo uma motocicleta e veio a colidir com a árvore, colidiu frontalmente com a árvore e veio a óbito no local também. Se isso ocorreu de fato, a Polícia Civil ainda está apurando, mas as informações preliminares são essas.
Também vai ser instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente e tentar conseguir atribuir culpa a alguém, porque nesse caso, quando a própria vítima dá causa ao acidente, o direito penal não pune a autolesão. Então, se ele se autoacidentou, em que pese será instaurado um inquérito, não tem fato a atribuir a alguém. O número de vítimas fatais no trânsito de Tucuruí deixa preocupação. E ambas as pessoas estavam infringindo a lei de trânsito, né? Como sempre ocorre. Tinha até dado uma calma, né? A gente até não tinha um tempo aí que não registrava homicídio na direção de veículo automotor, mas retornou. Os bares se abriram, né? Tá quase tudo liberado. E aí o pessoal ingere a bebida, pega a condução do veículo e ocasiona essas fatalidades. É importante, sempre é importante, isso todo mundo fala, todas as autoridades falam, não precisa nem falar, né? Se beber, não dirija. O álcool não combina com a condução de veículo automotor. Quando você dirige embriagado ou com sintomas de embriaguez, ainda que leves, você perde a sua capacidade psicomotora e oferece risco para você, para quem está com você e para terceiros que não têm nada a ver com aquela situação. Portanto, vamos ser conscientes, vamos obedecer às leis de trânsito. Vamos ao boletim diário do Covid-19. Boletim oficial epidemiológico de Tucuruí do dia 24 de outubro. Confirmados 1.880, descartados 1.564. Em análise 3, recuperados 1.767. Óbitos, 117. Monitorados que receberam alta, 3.312. Monitorados, 315. Assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá.